Olá a todos e a todas, aqui é o Carlos Alexandre Nascimento. Estou aqui de volta com vocês no âmbito do nosso curso de Introdução às Parcerias Público-Privadas, e na aula de hoje nós vamos abordar o conceito do que é concessão administrativa, dando continuidade a essa explicação dos conceitos. Começando, quando nós começamos a explicar o que são as parcerias público-privadas, nós estamos fazendo essa distinção do que é concessão comum, do que é concessão patrocinada, e na aula de hoje nós vamos explorar a segunda modalidade de parceria público-privado stricto sensu na legislação brasileira, que é a concessão administrativa. Então já vamos seguir a mesma lógica das aulas anteriores e vamos para a definição do que é concessão administrativa. Juridicamente, a concessão administrativa ela é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta, ou seja, quando ela mesma faz uso daquele serviço, ou indireta, talvez porque ela esteja adquirindo aquele serviço para uso do cidadão, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Isso é a definição legal dada pela Lei número 11.079 de 2004, como já mencionado anteriormente, a Lei das PPPs. O que é importante mencionar no caso da concessão administrativa? Quando se faz uma concessão administrativa, se faz porque não é possível ou adequado cobrar qualquer tipo de tarifa do usuário daquele serviço público. E por que isso? Seja por razões políticas ou por razões técnicas, não dá para cobrar. Por exemplo, como que a gente cobra serviços de saúde e de educação? É muito difícil você, garantido pela Constituição Federal, o acesso universal à saúde e educação, você ir lá e cobrar uma tarifa de uma família para poder matricular seu filho numa escola pública. Vocês concordam com isso? Então, não é politicamente possível ou tecnicamente desejável se cobrar qualquer tipo de tarifa. Ou seja, o que isso implica? Que a remuneração do parceiro privado, no âmbito do contrato de concessão administrativa, ela vem integralmente por meio de aportes orçamentários do poder público que celebrou aquele contrato de concessão. Corta para mim, por favor. Isso significa dizer que não dá para cobrar uma tarifa como você cobra na concessão comum. Por exemplo, no caso da rodovia, você vai lá e cobra um pedágio. No caso de projetos que vão para a concessão administrativa, não dá para cobrar qualquer tarifa, seja por razão política ou por alguma razão técnica. O que isso implica na prática? Eu não tenho nenhuma forma que não outra, de fazer o contrato e remunerar o setor privado, aquela concessionária, por meio de forma integral com aportes provenientes do orçamento público. Ou seja, nesse caso, o contrato de concessão administrativa, o parceiro privado ele só vai receber do governo. O contrato dele vem totalmente lastreado, os seus recebíveis, por parte do governo, ou seja, isso mesmo no caso da concessão patrocinada como indivíduo, isso já aparece no orçamento público, né? Na lei orçamentária anual, por exemplo. E no caso do concessão administrativa, isso é automático, porque é a única fonte de recurso de remuneração do privado. Ou seja, isso é importante ter em mente. Fonte única de remuneração do privado é o orçamento público, e isso implica e tem implicações fiscais de curto, médio e longo prazo, que nós vamos voltar a essa discussão mais à frente, mas é importante já ter em mente que numa PPP não sai de graça para o governo, como muitos pensam. Vou fazer uma PPP porque eu não vou ter que colocar dinheiro. Não, você não coloca o dinheiro no começo, porque esse investimento vai ser feito pelo setor privado. Porém, na modalidade de PPP, o governo, isso dilui o impacto orçamentário, mas o governo, todos nós, os contribuintes, iremos pagar por aquele projeto, sim. Isso é muito importante ter em mente para não misturar os conceitos. Só para dar alguns exemplos para vocês, vamos para o próximo slide. Um exemplo também muito considerado bem sucedido de uma
concessão administrativa, ou seja, de uma parceria público-privada, é o Hospital do Subúrbio, que é um hospital, é uma PPP do Hospital do Subúrbio, que ela está no âmbito do governo do estado da Bahia, ou seja, o governo baiano tem um contrato com uma concessionária que gere o Hospital do Subúrbio, que é considerada aí uma referência importante em parcerias público-privadas na área da saúde aqui no Brasil. Um outro exemplo muito interessante é a PPP das unidades, das UMEIs, as unidades de ensino da Rede Municipal de Educação Básica da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Um projeto no qual o setor privado ganhou essa concessão administrativa e construiu dezenas de escolas públicas municipais para Belo Horizonte e faz a manutenção predial daquelas escolas públicas, né? Um outro exemplo também interessante, também na área social, é a PPP da Casa Paulista, que é uma PPP de habitação social implementada pelo governo do estado de São Paulo, né? Então a gente pode olhar aqui que esses três primeiros exemplos são essencialmente projetos de caráter social, saúde, educação e habitação. Então fica ilustrando muito bem que projetos de caráter de recorte mais social, normalmente as parcerias público-privadas, quando são feitas projetos com esse recorte, normalmente elas são feitas na modalidade de concessão administrativa, justamente porque é muito difícil você pensar em cobrar uma tarifa para que o usuário faça uso desses serviços públicos ou dessa infraestrutura pública, né? Que por mais que seja feito investimento pelo setor privado, aquela é uma infraestrutura de utilidade pública e que vai, ao fim do contrato de concessão administrativa, reverter aqueles bens para o setor público. Ou, na verdade, esses bens, eles jamais deixaram de ser do governo, eles nunca foram privados, mas eles revertem formalmente para o governo, se ele assim o quiser, ao fim do período do contrato de concessão administrativa e volta para a administração do próprio governo. E um exemplo final, que tem ganhado muita relevância aqui no Brasil, principalmente, sobretudo, na verdade, no âmbito dos municípios, são as parcerias público-privadas de iluminação pública, que tem sido, inclusive, um dos grandes setores de crescimento das PPPs no Brasil recentemente. Ou seja, com esses exemplos de concessão administrativa, eu também concluo essa aula, esperando que vocês tenham entendido realmente quais são as diferenças entre concessão comum, concessão administrativa e concessão patrocinada. Lembrando que a concessão comum ela é regida pela Lei 8987 de 1995 e as duas concessões que estudamos de concessão administrativa e concessão patrocinada, elas estão disciplinadas legalmente na Lei 11.079/2004, que é a lei das PPPs, ou seja, com esses dois instrumentos legais, nós conseguimos pensar as parcerias público-privadas de uma maneira mais ampla aqui no Brasil. Então, obrigado e até a próxima aula.